Olá pessoal, Cristiano Tamura de novo, terceira aula. Falamos um pouco sobre quem é o TPS, o que nós fazemos e por que nós fazemos, né? Comece pelo porquê, como o Simon Sinek fala. Falamos um pouquinho também da reforma tributária e do que é e quais são as modalidades de planejamento e suas vantagens. E aqui na aula de hoje a gente apresenta esse overview. Esse overview foi desenvolvido ao longo dos anos, eu trabalho com planejamento sucessório e direito tributário desde o ano 2001, e é o jeito mais didático que a gente achou de apresentar um tema super complexo. E por que tema holding é complexo? Porque envolve direito tributário, envolve contabilidade, envolve direito sucessório, direito civil, enfim, envolve diversos ramos do direito e finanças. Então a gente entendeu que didaticamente fica mais simples visualizar esse movimento assim. Primeiro a gente constitui então uma pessoa jurídica. O que é a constituição de uma pessoa jurídica? É onde a gente define quem são sócios, que via de regra são pai e mãe, entende quais bens estão prontos a serem levados a essa pessoa jurídica, a ser transferidos do patrimônio, do acervo patrimonial da pessoa física para integrar o patrimônio da pessoa jurídica, elabora uma minuta de contrato social, onde vai ter endereço, sócios, objeto social. O objeto social eu já adianto aqui que via de regra é uma empresa imobiliária que faz a compra, venda e gestão de imóveis próprios. Enfim, é onde vai estar o beabá, quem é o administrador. A gente vai abrir uma pessoa jurídica e vai levar esse documento constitutivo para aprovação de prefeitura, Receita Federal e juntas comerciais dos estados. Pois bem, olha que coisa complexa, a gente trata de algo muito difícil, muito complexo, mas no final do dia é a abertura de uma empresa. Aonde a empresa holding ela começa a ganhar ali seus contornos de genialidade, onde que ela começa a ter uma eficiência financeira e tributária muito interessante. É no momento no qual onde os sócios patriarcas vão integralizar os bens do capital social da pessoa jurídica. Tentando traduzir para uma linguagem mais simples, que é meu compromisso aqui, é um momento onde pai e mãe, via de regra, vão levar o seu acervo de bens da pessoa física para dentro do âmbito de uma pessoa jurídica. E esse movimento chama integralização de bens. E aqui está o grande pulo do gato. O artigo 142 do Regulamento de Imposto de Renda, isso é confirmado por lei federal, ele autoriza que os sócios, quando eles vão integralizar bens do capital social de uma pessoa jurídica, eles o façam com duas condições, ou pelo valor histórico declarado no IR, ou pelo valor de mercado dos bens. Eles são livres para fazer qualquer uma das duas modalidades. Agora pensa comigo, o que é mais inteligente fazer? Eu já garanto e cravo que como nós vamos ter uma pessoa jurídica que vai administrar esses bens e também vai ser a pessoa jurídica utilizada para fazer a sucessão patrimonial, é mais inteligente que a gente faça essa integralização pelo valor constante na declaração de imposto de renda. Por quê? Porque, via de regra, esses bens estão defasados quando comparados a valor de mercado. Se eu for fazer a integralização a valor de mercado e for atualizar esses bens no momento da integralização, eu, aos olhos do fisco, vou ter um acréscimo patrimonial. Porque vamos supor que eu tenha 5 imóveis declarados a R$1 milhão no meu imposto de renda, e esse mesmo conjunto de bens de 5 imóveis tenham como valor de mercado R$10 milhões. Se eu for fazer a integralização a 10 milhões, eu vou ter um ganho de capital de 9, eu vou ter que tributar, grosso modo, a 15% desse ganho. Não é inteligente. Então eu vou fazer a integralização pelos valores constantes no imposto de renda. Perfeito? Já pega essa dica que ela é importante. Segundo ponto, gera uma grande discussão. Toda vez que eu vou integralizar bens no capital social de uma empresa, entra a discussão se é devido ou não o ITBI nesse ato de integralização. O artigo 156 da Constituição Federal fala o seguinte, que quando eu integralizo bens do capital social de uma pessoa jurídica, eu não preciso pagar o ITBI, salvo se a atividade preponderante dessa empresa for imobiliária. Como a gente está falando de uma empresa feita para gerir patrimônio imobiliário, via de regra ela vai ter receita de locação, de venda de imóveis, então a gente em tese estaria sujeito ao ITBI. No entanto, o Alexandre de Moraes traz aqui um tema, o 0796, que a gente inclusive aqui no escritório conseguiu fazer que isso se reverberasse em diversos municípios, e a gente tem tido vitórias atrás de vitórias, e o tema 0796 fala o seguinte, que mesmo quando a atividade da empresa ela for preponderantemente imobiliária, até o limite do capital social da pessoa jurídica, eu não preciso pagar o ITBI. Cristiano, peraí, me explica. Qual que vai ser então a base de cálculo do ITBI? O ITBI ele é calculado e as prefeituras tomam como base o valor venal desses bens. Então vamos fazer uma conta muito simples aqui. Vamos supor que eu tenho um bem declarado no meu IR a 100 mil e o valor venal dele seja 125. Em tese eu pagaria ITBI sobre 125 mil reais. No entanto, a partir do tema 0796, a gente tem tido as vitórias e se entendendo que até o limite de 100 mil, que é o valor do capital social, eu não pago. Eu pagaria sobre o excedente, que seria 25 mil. É uma grande economia. E não bastasse essa boa notícia, temos também aqui o tema 1348, que está atualmente em votação no STF.
E esse tema, ele começa a trazer uma luz ainda mais animadora aos contribuintes. Finalmente, algumas notícias boas frente a tantas notícias ruins. O que o tema 1348 nos ensina? Ele falou aqui o seguinte, que mesmo quando a atividade da empresa ela for preponderantemente imobiliária, que é o caso das holdings, ainda assim eu não preciso pagar o ITBI. E como está essa discussão? Por enquanto nós temos 3 votos a 0. Nós temos o relator, Fachin votou a favor, Alexandre de Moraes votou a favor, Zanin votou a favor e Gilmar Mendes pediu vistas. E o processo fica suspenso aí durante 90 dias. No entanto, nós já temos 3 ministros que votaram a favor dos contribuintes. Nós não temos ainda a visão final desses votos, mas a grande tendência aqui é que a gente tenha uma vitória ainda mais interessante aos contribuintes, fazendo com que eles não paguem possivelmente o ITBI na integralização, o que quebra uma barreira, uma objeção financeira muitas vezes. É uma notícia interessante para a gente. Perfeito. Então, amigos, aqui a gente constituiu uma pessoa jurídica e a gente integralizou os bens no capital social. Ficou claro? Abrimos o CNPJ, fizemos todo o movimento de análise individual desses bens, fizemos uso do artigo 142 do Imposto de Renda para fazer a integralização dos bens a valor de imposto de renda e tivemos ali a discussão do ITBI se é devido parcialmente ou não. Perfeito? Paro por aqui essa aula, o tema é complexo, vamos dar uma respirada. Na sequência a gente vai falar da integralização desses bens, aonde nós teríamos a questão sucessória realizada de forma definitiva dentro